Nessa aula, nós vamos falar sobre mais algumas coisas importantes a respeito de testes unitários. Como nós vimos nas aulas anteriores nos exemplos, um teste unitário define regras e comportamento das nossas classes. Ela isola cada parte do sistema e verifica se aquelas partes estão funcionando corretamente. Lembre-se que, nos nossos exemplos, nós criamos uma classe de teste para cada classe que a gente queria testar e criamos alguns métodos de teste para testar os métodos das nossas classes. O teste unitário, ele não utiliza recursos externos. Ele não acessa sistema de arquivos, ele não acessa banco de dados, ele não acessa nenhum recurso externo do tipo web service, ele não acessa a rede. Então, toda vez que você, durante o seu teste, tiver acesso a esses recursos, não estamos falando de testes unitários. O teste unitário, ele tem que ser rápido. Ele não pode acessar recurso externo. Ele tem que se concentrar no código da sua aplicação. Quando você está testando componentes da sua aplicação que se comunica com recursos externos, esse caso trata-se de teste de integração. Isso não é teste unitário. Isso é muito importante. A implementação de teste unitário, a gente pode seguir um padrãozinho chamado 3A Pattern, que é o AAA Pattern. Como é que é esse padrão? Está aqui o nosso exemplo da calculadora, onde a gente tem um método que testa a soma da calculadora. Podem observar que esse método a gente dividiu em 3 seções. O primeiro A, que é o Arrange, a gente vai fazer a preparação do nosso teste. A gente instanciou uma calculadora e definiu um resultado esperado. A próxima seção, que é o Act, a gente vai executar a ação. A gente vai executar o método que a gente quer testar. Nesse caso, a gente executou o método somar. E a última seção, o último A, que é o Assert, a gente vai verificar o resultado dessa ação. Então, nesse caso, a gente vai comparar o resultado do método com o resultado esperado. Então, esse é um padrão de implementação de testes. Eu acho que é bastante interessante que você, ao implementar os seus testes, procure seguir esse padrão. Vamos falar sobre os benefícios de se adotar testes unitários no nosso processo de desenvolvimento. O teste unitário, ele pode promover bastante a qualidade do código. Porque implementar testes unitários faz com que a gente pense mais sobre o comportamento das nossas classes. Ao invés de sair implementando as classes, ao desenvolver o teste, você obrigatoriamente vai começar a pensar mais sobre esse comportamento. Ao fazer isso, você vai naturalmente escrever códigos melhores. Os testes unitários também facilitam a mudança no nosso código. É comum, é natural que ao longo do nosso desenvolvimento a gente faça refactorings, a gente promova melhorias funcionais, a gente acrescente novas funcionalidades, mude regras. Quando a gente tem um conjunto consistente de testes que nos dão a indicação de que a nossa aplicação continua funcionando ou não, essas mudanças ficam muito mais facilitadas. A gente tem muito mais segurança em fazer uma mudança quando a gente pode ter um sinalizador ali imediato, que é o nosso teste unitário, que vai indicar para a gente se a aplicação continua funcionando ou não. Então, os testes unitários, eles funcionam como um detector de problema. Você mexeu na sua aplicação, rodou os testes unitários e eles vão imediatamente detectar se aquelas mudanças que você implementou violaram alguma regra que você tem definida. Quando você não tem isso, você está meio que andando no escuro. Você está mudando sua aplicação e muitas vezes introduzindo problemas e você não consegue perceber. Você só vai perceber quando o seu cliente faz um teste funcional na aplicação ou quando você sobe aquela aplicação para produção e ela vai ser usada de fato. Aqui não. Com o teste unitário, você consegue identificar mais rapidamente essas mudanças. Isso é muito bom. Isso nos dá mais segurança para mexer no código. Os testes unitários podem ser vistos também como uma documentação do sistema.
Porque ali, nos testes, você tem explícito qual o funcionamento esperado das classes. Imagine que um novo desenvolvedor chegou no seu time e ele quer entender sobre a aplicação. Uma boa referência para ele começar a entender a aplicação é ele dar uma olhada nos testes unitários. Porque os seus testes unitários vão dizer exatamente como cada classe deve se comportar. Para cada conjunto de entrada, qual é a saída esperada? Então, o teste unitário também pode ser visto como uma documentação bastante importante do seu sistema. Sem falar que é muito mais natural que os seus testes estejam atualizados do que a sua documentação tradicional, que muitas vezes fica desatualizada à medida que você vai atualizando o seu sistema. É muito comum você encontrar aí nos times de desenvolvimento, os sistemas vão evoluindo, vão sofrendo modificações e muitas vezes a documentação, aquela documentação tradicional, ela fica desatualizada. Quando você desenvolve teste, não, os seus testes precisam estar sempre atualizados. E aquilo ali é uma boa referência, uma referência mais consistente em relação ao funcionamento esperado do seu sistema, das suas classes. Ali estão explícitas todas as regras de negócio. O teste unitário facilita também o processo de depuração. Toda vez que você tem um erro e precisa depurar, o fato de você ter teste simplifica esse processo. Porque apenas as últimas mudanças precisam ser depuradas. Ora, se você tem um conjunto de testes, ao aparecer um erro, os seus testes vão te apontar exatamente onde está aquele erro. Os testes também promovem uma significativa redução de custos. Por quê? Ele facilita a identificação de bugs, ele faz com que a gente enxergue esses bugs mais cedo, e quanto mais cedo, mais barato essa correção. Ele torna essa correção também mais fácil. Coloquei um gráfico aqui que mostra o custo relativo para corrigir um bug. Aí, em cada fase do nosso processo, à medida que você vai avançando, ela vai aumentando significativamente esse custo. Lá nas fases iniciais, quando você está ainda discutindo requisitos, qualquer mudança, qualquer problema que você enxergue ali, o custo de resolver é muito baixo. À medida que você vai avançando, vai para a parte de codificação, os problemas que aparecem precisam ser corrigidos, aí esse custo já vai ficando um pouco mais alto. Quando você vai para a parte de operação, que é o sistema em produção, muitas vezes é 40, 50, 100 vezes mais caro corrigir um bug nessa fase do que numa fase anterior. Então veja que a fase de testes unitários ali, que é teste de unidades no gráfico, ela é uma fase meio que intermediária entre requisitos e sistema em produção. Tem um custo, evidentemente, você corrigir problemas usando os testes unitários, mas esse custo ele é muito menor. Os testes também permitem melhorar o seu design. Por quê? Ao pensar mais sobre o comportamento das classes, para viabilizar a implementação dos testes, você acaba tendo que criar um código testável. Então, quando você está desenvolvendo um teste unitário, a sua aplicação precisa ser testável. E para ela ser testável, ela tem que ter um design melhor. Então, uma coisa naturalmente leva a outra. Introduzir teste unitário vai meio que forçar que a sua aplicação seja testável. E uma aplicação testável, ela tem um design melhorado. Agora eu queria mostrar para vocês um gráfico que eu acho bastante interessante. Esse gráfico mostra a distribuição do tempo de um programador. Claro, de um modo geral falando, né? Há casos e casos, mas no geral, observem que a maior parcela desse gráfico, que é a parcela verde, o programador utiliza esse tempo para ler e entender código. A parcela vermelha para modificar códigos existentes. E a parcela azul, que é uma pequena parcela, ele está efetivamente escrevendo novos códigos. Ora, você só agrega valor e só entrega valor para o seu cliente se você tiver novas funcionalidades.
Se você gastar a maior parte do seu tempo tentando entender o que já foi feito, significa que a gente tem um problema. E um problema sério. A gente consegue resolver esse problema ou melhorar essa distribuição de várias maneiras. Mas uma forma muito importante, uma contribuição bastante importante que o teste unitário pode dar é tentar redistribuir esse tempo. Quando a sua aplicação tem um conjunto consistente de testes, certamente você vai perder menos tempo para entender aquele código. Da mesma forma, se você está num processo de evolução e precisa modificar um código que já existe, o fato de existirem testes unitários que vão te apontar os problemas à medida que você vai alterando esse código, vai fazer com que essa modificação ela leve menos tempo para acontecer. E com isso, a tendência é que você tenha mais tempo para escrever novos códigos. Bom, chegamos ao fim dessa sessão e eu considero a sessão muito importante porque a gente falou sobre a parte mais conceitual do teste unitário e eu gostaria que você fizesse uma reflexão e respondesse a si mesmo se esses 3 pontos que eu vou colocar aqui ficaram muito claros para você. O que é um teste unitário? É importante que você saiba o que é um teste unitário. Como implementar um teste unitário? Nós fizemos exemplos ao longo dessa sessão. Nós tivemos aulas onde a gente implementou testes unitários. E eu queria que vocês compreendessem quais os benefícios do teste unitário. Por que a gente deve adotar essa estratégia de construir testes? Então, eu considero que essa sessão foi bem sucedida se você enxergar que esses 3 pontos estão bastante claros na sua cabeça. Caso alguma coisa ainda não esteja claro, eu sugiro que você volte nas aulas anteriores, dá uma olhada, refaça aqueles exemplos, tente formular algum exemplo parecido com aqueles, enfim. Consulte o material, bota a mão na massa, abra sua IDE, exercite algumas coisas, mas eu acho importante que pelo menos esses 3 pontos estejam consolidados. Eles serão muito importantes, esses pontos, para as próximas aulas que a gente vai ter daqui para frente. Até lá!